Os celtas e os cultos das águas, crenças e rituais. Filipe Lourenço Olivieri, doutorando História CEA. UFF Filipe Olivieri @clique21.com.br. Resumo: o objetivo deste artigo é estudar a importância dos cultos das águas na tradição celta. Rios, fontes e lagos tinham um relevante lugar na ideologia religiosa dos povos com cultura celta. 2. Os meios aquáticos eram o principal meio de acesso ao outro mundo, e os celtas acreditavam que os lagos e poços tinham poderes mágicos e virtudes curativas. Os meios aquáticos também eram associados com as mulheres. As últimas descobertas têm mostrado que os cultos ligados à água estavam presentes na vida cotidiana das pessoas do antigo mundo celta. Por isso, a relevância de estudos sobre esta temática. Utilizaremos as contribuições das fontes clássicas, da arqueologia da mitologia céltica. Autores como Mircea Eliade, Georges Dumezil e outros serão importantes nas nossas explanações. Palavras-chave: religião celta, cultos das águas, outro mundo celta. Abstract the aim of this work is to study the importance of the water cults in the Celtic tradition. The rivers, springs, and lakes are the main place in the religious ideology of the people with Celtic culture. The vet places very theme in way to access to the other world and the Celts believed that lakes, pools and wells are magic power and healing virtues. The vet places are also associated with women. The ultimate discoveries have shown that the cults linked with water were present in the everyday life of the people in ancient Celtic world. Therefore, the importance of studies on such subject. The views the contribution of the classic writers of archaeology and of the Celtic mythology. Scholars like Mircea Eliade, Georges Dumezil and others view the important for our explanation. Keywords: Celtic Religion, Water Cults, Celtic Other World. Bratair 6, 2, 2006, 79, 88, IS 1519, 9053, http://www.bratair.com. 80. Introdução. A água teve um importante lugar nas crenças dos celtas. Um fator relevante pode ser o fato de que os celtas expandiram-se por regiões da Europa de clima temperado, mais úmido do que o clima mediterrâneo, que propiciou o desenvolvimento das civilizações clássicas europeias. Por todo o território onde povos com língua e cultura célticas podem ser identificados, há indícios do uso de cursos d'água como lagos, nascentes, étnic, para fins rituais. Na mitologia céltica, a presença da água também é notável. Acerca disso, vale ressaltar que a etimologia dos nomes de Merlin e Morgana tem elementos ligados ao mar. Possivelmente, a água tivesse uma associação iniciática fortemente associada à mulher. As fontes clássicas, arqueológicas e mitológicas podem dar relevantes informações sobre esse tipo de culto. A quantidade de objetos e até corpos encontrados nos meios aquáticos leva-nos a crer em uma prática ritual fortemente estabelecida entre os celtas. Nosso objetivo é abordar o papel dos cultos associados à água no domínio celta. Uma vez que os dados arqueológicos e mesmo algumas referências das fontes clássicas apontam para tais manifestações rituais. Entretanto, vale ressaltar que os rituais de deposição não se restringiam aos meios aquáticos. Esses rituais podiam utilizar, por exemplo, poços ou fossos rituais não necessariamente ligados à presença da água. 3. Trata-se de um tema recorrente entre os estudiosos dos celtas. Nossa proposta é poder contribuir para esse estudo, todavia, sem pretender esgotá-lo. O culto das águas. Marcel Mausen e Hilbert, 2005, 17, diferenciam a oferenda do sacrifício. Segundo estes autores, no sacrifício, o objeto passa do domínio comum para o domínio religioso. Vê-se qual é o traço distintivo da consagração no sacrifício: que a coisa consagrada sirva de intermediário entre o sacrificante, ou o objeto que deve receber os efeitos úteis do sacrifício, e a divindade a qual o sacrifício é endereçado. Deve-se chamar sacrifício a toda a oblação, mesmo vegetal, em que a oferenda, ou uma parte dela, é destruída, embora o costume pareça reservar o termo apenas à designação dos sacrifícios sangrentos. Maus, Hubert, 2005, 17, 18, baseado nesses autores, Richard Bradley diferencia o sacrifício da oferenda. 4. Sacrifícios requerem vítimas vivas. O sacrifício muda a natureza das coisas sendo sacrificadas. Oferendas requerem objetos inanimados. A oferenda não muda a natureza das coisas sendo oferecidas. Dessa forma, seres vivos só podem ser sacrificados e objetos inertes só podem ser oferendas. Bradley, 1998, 37, também diferencia sacrifícios expiatórios, sacrifícios de agradecimento e sacrifícios de demanda. Contudo, essa classificação é difícil de ser reconhecida pela arqueologia. No caso de objetos em meios aquáticos têm sido encontrados tanto restos de seres vivos, mesmo seres humanos, como de objetos inanimados. Bratair 6, 2, 2006, 79, 88, IS 1519, 9053, http://www.bratair.com. 81. Desde tempos imemoriais os cultos referidos aos meios aquáticos são atestados em todas as tradições. No estudo realizado sobre o tema, Mircea Eliade, 1993, 171, afirma que todas as tradições atribuem um valor sagrado referido às águas. O autor define as águas como fonte e matriz de toda a existência. Sintetizando o antigo texto indiano Satapatha Brahmana, Eliade diz que as águas são os fundamentos do mundo inteiro, são a essência da vegetação, o elixir da imortalidade. Eliade 1993, 153. Mais adiante, continua, as águas simbolizam a substância primordial de que nascem todas as formas e para a qual voltam, por regressão ou por cataclismo.
Elas foram no princípio, elas voltarão no fim de todo ciclo histórico ou cósmico, elas existiram sempre. Elas asseguram longa vida, força criadora e são o princípio de toda a cura. Na cosmogônia, no mito, no ritual, na iconografia, as águas desempenham a mesma função, qualquer que seja a estrutura dos conjuntos culturais no quais se encontram. Elas precedem qualquer forma e suportam qualquer criação. Eliade 1993, 153. Eliade ressalta que tudo nasce e tudo volta à água, sempre num ato de regeneração. A água tem um forte contexto purificador e regenerativo. Eliade 1993, 158. A água tem, então, uma forte impressão de poder ligado à origem e à renovação. Ela propicia a vida e ela também pode destruí-la. Um movimento circular é inerente a toda a ideologia que atravessa a relação com a água. A associação com diversos elementos que evocam a fecundação por meio de um elemento aquático é patente. Sêmen fecundante, chuva fecundante. A água também é conservadora de vida, como o útero materno que contém um meio aquático. A água, então, fecunda, gesta, gera, alimenta e até mesmo destrói. A água tanto pode conter seres sedutores como as sereias, bem como destruidores como os monstros marinhos. Ambos levam os homens para as profundezas do mar. Dessa forma, a água é vida e é morte, criação e destruição. Contudo, o suposto caráter universal do culto às águas deve ser visto com cautela, mas, tal fenômeno poder ser perfeitamente atribuído à religiosidade céltica. Bernard de Sergent 1995, 326, destaca a divinização das águas pelos povos indo-europeus. O autor chama a atenção para o fato de existir designações da água como coisa e também da água como coisa animada, sempre ligada ao feminino. O autor, Sergent 1995, 326, ressalta a majoritária quantidade de rios europeus com nomes femininos e o fato das mitologias fazerem alusão às águas femininas e fecundantes. A crença céltica a respeito das águas. A importância que os celtas propiciavam aos meios aquáticos é patente. Christian J. Guimvarcagat François Leroux, 1986, 384, afirmam que na tradição celta a água é o elemento fundamental da criação e na qual se processam as transformações de todos os seres vivos. A grande maioria dos nomes célticos de rios é feminina. Sequana, Sena, Garuna, Garona, Garumna, Solcona, Saone, etc. são nomes de rios da Gália e ao mesmo tempo de deusas celtas. As deusas são geralmente associadas a rios. Isso explicaria o fato dos rios franceses 5, em sua grande maioria, possuírem nomes femininos 6. Muitos desses rios são identificados com uma deusa. É o caso da deusa gaulesa Sequana, epônima do rio com o mesmo nome, e da deusa irlandesa Boan, epônima do rio Boyne, Sterkx 1986, 86, 7. Segundo Claude Sterkx, 1986, 80, na mitologia céltica, o tema das águas se articula às origens e às virtudes. A ideia das águas e de um oceano primordiais aparece Bratair 6, 2, 2006, 79, 88, IS 1519, 9053, http://www.bratair.com 82 na Teogônia irlandesa na onde as primeiras terras, os primeiro homem e a primeira mulher emergem das águas, Reis de Reis 1975, 114, 115. Os personagens arturianos Morgana e Merlin possuem em seus nomes ligações com a água, Delamarre 2001, 149, 150, 8. Segundo Sterkx, 1986, 81, as línguas célticas distinguem a concepção de água primordial, neutra e a água viva que produz a circulação do mundo. Dessa forma, o autor afirma que, não é à toa que em vários textos antigos de Defixio 9 encontrados em Bat, seja nas lendas irlandesas e galesas, representam a morte, o retorno ao não ser, como uma transformação em água. Não é à toa que todas as deusas celtas são sistematicamente identificadas aos rios correntes. O paralelo é perfeito entre microcosmos e a geração humana e o macrocosmo e a vida cósmica. A vida do homem é identificada ao calor vital e pode transmiti-lo através de seu esperma onde reside, segundo eles, uma parte desse calor. A mulher recebe o germe da vida, que é o esperma macho, e ela se alimenta até a encarnação perfeita dentro dessas águas placentárias. Sterkx 1986, 81, 82. Encontramos alguns exemplos dessa relação nos relatos mitológicos irlandeses. A associação entre calor/fogo/homem ou frio/água/mulher pode ser percebida em dois relatos praticamente idênticos, nos quais o herói irlandês Cuchulainn está acometido com um furor guerreiro, que por se tratar desse personagem, causava grande temor entre os demais guerreiros. Os relatos são a razia das vacas de Cooley, Taimboqualngé, e os desafios da infância de Cuchulainn. Toda a tropa de mulheres saiu, e elas lhe mostraram, a Cuchulainn, a sua nudez e o seu pudor. Conduzem 3 cubas de água fria para conter o seu furor, e na primeira cuba o pequeno menino arrebentou as placas e as tiras da cuba como se fosse uma casca de noz em torno dele. Na segunda cuba, a água ferveu toda. A terceira cuba suportou o calor. Guimvarcagat 1994, 101. Em Os Desafios da Infância de Cuchulainn, Gantz 1981, 146, encontramos uma passagem idêntica onde o furor guerreiro de Cuchulainn é contido por mulheres com o corpo desnudo. 3 cubas de água fria são trazidas, o calor do corpo do herói arrebenta a primeira, faz ferver a água da segunda e esquenta a água da terceira. O caldeirão é um objeto onipresente na mitologia céltica. O seu conteúdo tem propriedades mágicas, e vários desses objetos são mágicos como o caldeirão de Dagda ou Graal.
Segundo Jean Marcalli, o caldeirão céltico tem duas características. Ele retém a abundância e ele ressuscita. Marcalli 1972, 272. A respeito do Graal, o autor afirma que o Graal cristianizado, ele mesmo procura a abundância, pois que os participantes do repasto do Graal recebem nos seus assentos o que eles preferem. Da mesma forma, ele procura a imortalidade, pois que ele ressuscita os mortos, lhes propiciando a vida eterna. Mas não é da vida passada que se trata, é a vida futura sob um outro plano. E o Graal está de acordo com o caldeirão de Brandes. Aqueles que ressuscitam não têm palavra, eles pertenciam ao outro mundo. Marcalli 1972, 272. Miranda Green, 2002, 114, 115, chama a atenção para o mesmo relato e afirma que esses guerreiros seriam como zumbis e pertenceriam ao mundo dos mortos. No caldeirão de Gondestrup encontramos uma cena que pode bem ser correlata desta do Mabinogion. Um cortejo de guerreiros, infantes e cavaleiros que circundam uma árvore. Um personagem de grande dimensão mergulha um homem em um caldeirão. Segundo a autora, esta cena pode representar a reencarnação, reincarnation, do guerreiro. No caso, o infante retornaria como cavaleiro. Green 2002, 114. Hilda Davidson, 1988, 123, por Bratair 6, 2, 2006, 79, 88, IS 1519, 9053, http://www.bratair.com 83. Sua vez, considera que nos contos celtas, irlandeses e galeses trata-se de ressurreição, rebirth, e não reencarnação. Sterk sintetiza as ideias ligadas às águas da seguinte forma. Primeiro, há uma presença de uma potência misteriosa na água. Segundo, somente os personagens qualificados podem se aproximar e se propiciar. Terceiro, a aproximação de um não qualificado provoca a ebulição. Quarto, que lança até o mar um rio furioso. Sterk 1986, 87. Jorges do Mesio destaca a importância das águas não apenas para os celtas, como para os antigos latinos. Os homens necessitam muito da água não somente para o seu uso pessoal, a bebida, a libação, etc., mas para a agricultura, com ou sem irrigação artificial. Suas terras têm muitas fontes e rios. O caldeirão de Neshta 11 e o lago Alban 12, com seus rios miraculosos, que são formados por ele, são casos típicos. Do Mesio 1995, 1147. Ainda sobre o deus irlandês Neshtan e sua relação com as águas, diz Domésio. Então Neshtan, antigo deus, um dos Tuatha de Danann, entre os gênios e fadas do Cid 13, possuía um poço cujas águas eram carregadas de tal força que quem se aproximasse sem ter tal direito, teria os olhos explodidos. Domésio 1995, 1099. Na verdade, todos os povos indo-europeus tiveram cultos ligados às águas. Todavia, entre os celtas, tais cultos tiveram maior importância. Os meios aquáticos também podem ser associados ao conhecimento, como no caso do poço do citado Neshtan, que era fonte de conhecimento. Os poços eram fonte de sabedoria na mitologia céltica. Grey 1997, 224. A associação da água com a questão iniciática pode muitas vezes estar associada à presença da mulher. Nos relatos mitológicos, não raro, uma mulher de extrema beleza surge de um meio aquático. Esta conduz um homem ao outro mundo e as benesses proporcionadas por tal contato. Aqui, contudo, gostaríamos de citar um exemplo pouco utilizado. Trata-se do romance de Melusina, no qual a protagonista, Melusina, surge de uma nascente, Darras 1999, 14, 15, proporcionando honrarias e riquezas ao nobre que a desposa. Juntos, eles fundam cidades e enriquecem. Além disso, Melusina mostra ter um notável conhecimento sobre o passado do seu marido, o Conde de Forres 14. A antiga tradição céltica logrou sobreviver nesse conto medieval sobre Melusina 15. Temos, então, a presença da mulher orunda do outro mundo, que propicia ao homem conhecimento para empreender a prosperidade de suas terras. Entretanto, esta mulher sempre mantém uma conexão com seu mundo de origem, e a natureza não humana de Melusina se revela, pois periodicamente ela tem que mergulhar numa cuba cheia de água. Nesse momento, a parte inferior do seu corpo se transforma em corpo de serpente. Os dados das fontes clássicas e arqueológicas por todo o domínio céltico têm sido encontrados materiais em meios aquáticos. Esses achados evocam de forma inequívoca um hábito que algumas fontes já haviam mencionado. Duas fontes clássicas mencionam lagos sagrados que eram objeto de veneração e os celtas atiravam objetos valiosos. Dessa forma, temos em Estrabão, Bratair 6, 2, 2006, 79, 88, IS 1519, 9053, http://www.bratair.com 84. Dizem que os tectósagos tinham participado da expedição militar sobre Delfos e que os tesouros que foram encontrados na cidade de Tolosa pelo general romano Cipião eram parte das riquezas do santuário. Assim conta Timageno. A versão de Posidônio é mais credível. Ele conta que os tesouros encontrados em Tolosa chegam a 15 mil talentos, que só havia ouro e prata bruta depositados em reserva nos santuários e nos lagos sagrados. Estrabão. I. 1, 13. O lago sagrado de Tolosa, Toulouse, era um centro de romaria dos povos vizinhos aos tectósagos, sobre o qual havia duas versões. A menos crível para Estrabão seria a de Timageno, que dava o butim de Delfos como a origem dos tesouros. A outra versão, mais digna de crédito, relatada por Posidônio, revela que os tesouros eram metais preciosos em estado bruto que os celtas das redondezas traziam para atirar no lago.
Os dados arqueológicos recentes demonstram que os gauleses do sudoeste da Gália e da Aquitânia, em particular, produziam grandes quantidades de ouro de suas minas. Brunaux 2000, 122, 123. Vale ressaltar que a natureza dessas oferendas atiradas ao lago possuía um caráter extremamente sagrado. Isso se levarmos em conta os relatos de alguns autores acerca da sacralidade de certas oferendas que não deveriam ser tocadas e que ninguém ousava tocá-los. Essas fontes não se referem diretamente a oferendas em meios aquáticos, mas é muito provável que ninguém ousaria pegá-los para si. César, v. 17, discorre sobre montes onde o botim era colocado e ninguém ousava tocá-lo. Diodoro refere sobre ouro colocado nos santuários que ninguém ousava tocar. Diodoro. V. 27. Já Políbio, v. 78, acerca da Batalha de Telamon, em 225 AC, afirma que os insubres haviam colocado o botim no templo de Minerva e essas oferendas eram tidas como intocáveis. O relato tardio de Gregório de Tours, no século VI DC, relata sobre procissões em um lago no Cevenas, em Gévaudan. Sobre um monte do território de Javos, chamado Hilarios, se encontra um grande lago. Em certas épocas, a multidão de camponeses atira como libações, dentro de um lago, roupas, alimentos, queijos, pães e toda a espécie de coisas muito numerosas para se enumerar. Eles chegam em carroças, com bebidas e alimentos, sacrificam animais e os festejos duram 3 dias. Gregório de Tours. 2. O costume era tão forte entre a população local que até 1868 ainda era praticado anualmente. Pigot 1999, 77. Em que pese a mudança do significado dessas práticas ao longo do tempo, o que chama a atenção aqui é o fato de que o costume, que possivelmente perdeu muito do seu caráter original celta, manteve-se o seu caráter associado a um meio aquático. Inúmeros achados em todas as regiões habitadas pelos celtas revelam a veracidade dessas fontes. Objetos atirados em lagos, rios, fontes e outros cursos d'água costumam ser encontrados. Entre alguns exemplos temos a fonte termal de Chamalières, Puy-de-Dôme, e as nascentes do rio Sena, Côte d'Or, ambas tidas como sagradas e com propriedades curativas eram objeto de romaria. Green 2002, 28, 29. Em ambas há a incidência de uma grande quantidade de estátuas de madeira que retém. Em Latene, no lago Neuchâtel, Suíça, também há uma grande concentração de objetos votivos como armas, onde uma plataforma de madeira teria sido construída para permitir o lançamento de oferendas no lago. O ponto alto dessa prática teria sido em torno de CAC Green 2004, 142. Na Britânia, Lindsay Rigbat, em Anglesey, é um importante local em que oferendas foram encontradas e concentram-se no período do século II AC ao IDC Green 2004, 142, 143. De acordo com Miranda Green, 1997, 223, 224, os celtas tinham fascinação pela água. A grande quantidade de objetos atirados em cursos de água atesta que as águas tinham um papel crucial no culto dos povos celtas. Bratair 6, 2, 2006, 79, 88, IS 1519, 9053, http://www.bratair.com85. Outro tipo de oferenda aos deuses deve ser aqui citada. Trata-se de corpos humanos encontrados em Turfeiras 16, mesmo para além do território tradicionalmente habitado pelos celtas. Vários exemplos são encontrados na Dinamarca. Quanto ao território céltico, o exemplo é o chamado Lindovman. Trata-se de um homem jovem morto presumivelmente no século IDC e atirado na Turfeira. O homem, que parece ter pertencido ao grupo dirigente local, tem sinais de 3 tipos de injúrias, como enforcamento, golpe na cabeça e afogamento. Green 2002, 87. Há fortes indícios de que se trataria de um sacrifício humano. A forma como o sacrifício foi executado evoca os 3 exemplos de sacrifícios humanos citados pelos Scholiastes, Brunaux 2000, 251, 252, a partir dos comentários de Lucano 17. Conclusão. Para os celtas a água era o elemento de acesso por excelência para o outro mundo. Por onde a cultura celta se espalhou, os meios aquáticos passaram a ter um lugar importante na dinâmica cultural. A forte ligação entre os meios aquáticos e as mulheres dá a conotação de que a água é incontestavelmente um meio associado às origens do mundo. O fato dos rios franceses terem nomes femininos evoca essa antiga ligação entre a água e a mulher. Como no caso de Melusina, a ligação da mulher com os mistérios do outro mundo permite que tal conhecimento seja transformado em abundância e prosperidade. Os meios aquáticos eram condutores até o mundo invisível, o outro mundo, que na verdade está interligado ao mundo real. O fato de serem encontradas grande número de oferendas em lagos indica a preocupação dos celtas em atingir este outro mundo. A ideologia religiosa que envolvia tais rituais em muito nos escapa. Contudo, o conhecido episódio no qual o rei Arthur recebe a espada mágica Excalibur das mãos da Dama do Lago, Viviane, é revelador. Esta emerge com a espada dentro de um lago. Dessa forma, percebemos que a conexão entre este mundo e o outro mundo celta passa basicamente pela água. A espada foi forjada no outro mundo e a ele deve retornar. O costume de lançar objetos nos meios aquáticos teria a finalidade de atingir o outro mundo, devolvendo os objetos na forma de sacrifícios ou oferendas. Não devemos esquecer que para os antigos celtas o outro mundo e este mundo se entrelaçam. Bibliografia Fontes primárias. Kaysar. Tegalic-Var. Cambridge, Harvard University Press. Lloyd Classical Library. Talan. H.J. Edwards, 2004. Darras, Jean. Romance de Melusina ou A História dos Lusignan. São Paulo, Martins Fontes, 1999.
Diodorus Siculus. Library of History. Cambridge, Harvard University Press, Tran. C.H. Oldfather Books 4. 59, vi, 2000. Gantz, Jeffrey, Tran. The Boyhood Days of Cushula Ind. Lombon, ed. Penguin Books, Penguin Classics, 1981. Bratair 6, 2, 2006, 79, 88, IS 1519, 9053, http://www.bratair.com 86 Gregório Editors. Livro da Glória da Confissão. La Civilisation Homero Vigene. Paris, Picard, 1959, trad. Edouard Salim. Disponível em http://www.arbreceltic.com/profundissementes/druidisme/inventaire-txt/hits-divers.php acessado em 23 de agosto de 2003. Guivarc H. Christian J. Trad. La Razia des Vastes de Couley. Paris, Gallimard, La Ube des Peuples, 1994. Polybe. Estoiris. Paris, Les Belles Lettres, 1970, trad. Paul Pedes. Disponível em http://www.arbreceltic.com/profundissementes/divinities/inventaire-texts/minerve.php acessado em 11 de dezembro de 2006. Strabon. Geography. Paris, Les Belles Lettres, trad. F. Lasserre, Livres terceiro etivo, 2003. Obras de referência, Delamarre, Xavier. Dictionnaire de la langue gauloise. Paris, ed. Errance, 2001. Graham, Miranda. Dictionary of Myth and Legend. Lombon, Thames and Judson, 1997. Marcali, Jean. Novel Dictionnaire de Mitologia e Celtique. Paris, Editions Pygmalion/Geard de Vatelet, 1999. Obras gerais e teóricas, Bradley, Richard. The Passage of Arms. Archaeological Analysis of Prehistoric Art and Votive Deposits. Oxford, Oswald Books, 1998. Brackley, Ian. La Mythologie Celtique. Paris, ed. Jean Picolet, 1981. Brunaux, Jean Louis. Les Religions Gauloises. Noveles approches sur des rituels celtiques de la Gaule independente. Paris, Errance, 2000. David Hilda. Myths and Symbols in Pagan Europe. Early Scandinavian and Celtic Religion. Syracuse, Syracuse University Press, 1988. Dumésio, Georges. Les Ponts de Nespin. Myth et Epopée III. In, Myth et Epopée I. In. Paris, Gallimard, 1995, p. 1093, 1110. Neptune et les Neptunalia. Myth et Epopée III. In, Myth et Epopée I. In. Paris, Gallimard, 1995, p. 1135, 1157. Duval, Paul-Mary. Les Dieux de la Gaule. Paris, Payot, 1993. Eliade, Mircea. Tratado de História das Religiões. São Paulo, Martins Fontes, 1993. Graham, Miranda. Jane Fortegolds. Non Sacrifice in Nirum Age Roman Europe. Gloucestershire, Tempus, 2002. The Gods of the Celts. Gloucestershire, Sutton Publishing, 2004. Guivarc H. Christian J. Et les Roux, Françoise. Les Druides. Reims, Ouest France, 1986. Marcali, Jean. La Femme Celte. Myth Sociologie. Paris, Payot, 1972. Maus, Marcel. Hilbert, Henri. Sobre o Sacrifício. São Paulo, Cossack Life, 2005. Pigot, Stuart. The Druids. Lombon, Thames and Judson, 1999. Rees, Alvin. Andres, Bridley. Celtic Heritage. Ancient Tradition in Ireland and Valleys. Lombon, Thames and Judson, 1975. Sergent, Bernard. Les Indo-Europeens. Estoire, Langues, Myths. Paris, Ed Payot et Rivages, 1995. Sterckx, Claude. Elementos de Cosmologia Celtique. Bruxelas, ed. De l'Université de Bruxelas, 1986. Bratair 6, 2, 2006, 79, 88, IS 1519, 9053, http://www.bratair.com 87. Notas doutorando em História/UFF. Pesquisa, o papel dos druidas na sociedade céltica na Gália no século II e Iraque. Orientador, professor Dr. Ciro Flamarion Cardoso. O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. 2. Neste trabalho, povos com cultura celta não representam um termo de ordem étnica, mas povos identificados como celtas através de elementos linguísticos, de cultura material, como a arte, por exemplo, bem como a religião. Dessa forma, os antigos gauleses, os antigos bretões, bem como os irlandeses pré-cristãos, são reconhecidos como celtas. Todavia, diferenças culturais regionais devem ser reconhecidas. 3. Ver Brunaux, 2000, 114, 116. O autor fornece alguns exemplos de deposições em contextos não ligados à água. 4. Ver Bradley, 1998, 10, 14. O autor retoma a diferenciação entre depósitos rituais e depósitos não rituais.
O primeiro costuma ocorrer em locais afastados das habitações, incluem sacrifícios de animais, traços de festins rituais e libações, podendo ocorrer em meios aquáticos. O segundo tipo pode ostentar um marco de pedra. Indícios de comida costumam estar ausentes e é comum a ocorrência de ferramentas. Ocorre em locais secos. Os objetos de metal podem estar quebrados ou avariados. 5. Os vocábulos rio, rivière e mar, mer em francês são femininos. Tal fato possivelmente pode derivar de um substrato linguístico gaulês. 6. De fato, há exceções. Ver Duval, 1993, 61. Foi encontrada uma inscrição nomeando o rio Reno de Renos Pater. 7. Segundo os Terks, o rio Boyne era o principal rio da Irlanda e também o rio cósmico da mitologia irlandesa. 8. Segundo o autor, Morgana vem de Morirgena, moro igual mar e Genos igual nascida ou filha. Segundo Brecklien, 1981, 84, Merlin vem de Morridunum, moro igual mar e Dunum igual fortaleza. 9. Placas de chumbo atiradas em fontes com pedidos às divindades. Era um costume mediterrâneo. 10. Jean Marcalli se refere a um relato do quarto ramo do Mabinogion, no qual os guerreiros mortos em combate eram mergulhados em um caldeirão mágico e seus corpos cozidos por toda a noite. Os guerreiros ressuscitavam, porém não falavam. 11. Neshtan era uma divindade aquática irlandesa, esposo de Boan, deusa tutelar do rio Boyne, Irlanda. Ver Grayling, 1997, 158, 159. Neshtan possuía um poço sagrado, que era fonte de conhecimento. 12. Lago Sagrado próximo de Roma, associado à antiga história desta cidade. 13. Cid é o outro mundo para onde foram os Tuatha de Danann após serem derrotados. 14. Região do centro da França. 15. Utilizamos este conto medieval por acreditar que ele contém elementos das antigas crenças celtas, ainda que atravessado pela ideologia cristã. Ver o prefácio de Jacques Le Goff na edição brasileira de Romance de Melusina. O autor afirma que esse conto é datado do século XIV e remonta ao antigo fundo céltico pagão. Ver Marcalli 1999, 175. O autor considera Melusina como correspondendo a uma antiga deusa celta. 16. Pântanos com um nível de oxigênio extremamente reduzido. A rara proliferação de bactérias permite que o material orgânico depositado na água leve um enorme tempo para se decompor. Bratair 6, 2, 2006, 79, 88, IS 1519, 9053, http://www.bratair.com 88, 17 Escolhas Bernessis. Notas na Farsália. E 445, Teotantes Mercúrio, um homem é afogado. E 445, 446, Jesus Marte, um homem é enforcado e seus membros arrancados. E 446 Taranis de Spater, um homem é cremado em um cesto de madeira.